Hoje eu tô aqui para falar sobre um dos quadrinhos mais hypados dos últimos tempos, que é X-Men, do Jonathan Hickman. Você pode estar se perguntando, mas você já não fez uma porrada de vídeo de X-Men? A verdade é que eu fiz sim 2 vídeos, esse aqui é o 3º vídeo que eu tô fazendo sobre esse quadrinho, sendo que o primeiro e o segundo eu vou deixar aqui em cima. Um foi sobre o formato da edição e o segundo foi sobre o papel semente que eu plantei. Então veja um vídeo meu plantando e daqui a alguns dias a gente vai ver o vídeo de se brotou alguma coisa ou não. Só que hoje eu vou falar sobre a história em si. Bicho, queria falar só que o hype é real. Isso aqui é bom demais. Aqui nós temos o início de 2 minisséries que o Jonathan Hickman começou a lançar nos Estados Unidos em julho de 2019, que são Dinastia X e Potências de X. Esses 2 quadrinhos, eles são basicamente 2 minisséries em 6 partes, só que a verdade é que eu não sei por que elas foram divididas. Isso aqui é uma grande minissérie em 12 partes, na verdade, uma maxi-série, né? Então, assim, existe essa divisão, mas é mais por uma questão de ter 2 desenhistas e para ter quadrinho dos X-Men toda semana lá nos Estados Unidos, mas a verdade é que isso aqui é uma grande epopeia que no Brasil será lançado em 4 partes. E o começo disso aqui, bicho, é simplesmente arrebatador. E se você está se perguntando se isso aqui é bom para um iniciante em X-Men, eu diria que sim. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu não sou um grande leitor dos X-Men. Então, eu li isso aqui, eu entendi tudo. É claro que a gente sabe, né, algumas coisas do universo dos mutantes e a gente pergunta, por que esse personagem está aqui? Ele não tinha morrido? Então, cara, simplesmente embarque na jornada, não fique se perguntando sobre essas coisas, porque o Hickman, ele cria aqui um ponto de partida para novos leitores dos mutantes. Aqui nós vemos basicamente os mutantes se tornando independentes da humanidade quando eles criam uma nova nação em Krakoa. O interessante é que essa nação mutante, ela não se limita a Krakoa, a ilha, né, de Krakoa. Ela tem alguns habitats espalhados ao redor do mundo e esses habitats são conectados a Krakoa por meio de portais. Então nós temos aqui uma nação que tem uma localização física numa ilha, só que ela se espalha por diversos pontos do mundo. E essa HQ começa justamente quando alguns humanos estão visitando os habitats de Krakoa a convite do Charles Xavier, porque Krakoa está precisando de reconhecimento das outras nações. Para ter esse reconhecimento das outras nações humanas, o Charles Xavier e os mutantes oferecem alguns presentes em troca do reconhecimento de sua soberania. Quais são esses presentes? São 3 flores que têm aqui uns efeitos muito interessantes para os seres humanos. O Hickman, inclusive, ele explica bastante essas coisas nesses infográficos e aqui ele fala que nós temos a droga humana L, a droga humana I e a droga humana M. Uma prolonga a vida humana em 5 anos, a outra é uma espécie de antibiótico universal e a última cura doenças mentais. Então os mutantes estão oferecendo essas flores, estão oferecendo esses presentes aos seres humanos em troca do reconhecimento de Krakoa como uma nação soberana. Todo mundo que reconhecer Krakoa vai receber essas flores. E é exatamente assim que começa a HQ, com alguns representantes de algumas nações visitando o habitat de Jerusalém, de Krakoa, e tendo uma conversa ali com o Magneto a respeito disso tudo. É claro que várias questões são levantadas porque os humanos e os mutantes nunca tiveram a melhor das relações, então algumas questões ali vão sendo pontuadas do porquê essa soberania vai ser contestada tanto nesse momento quanto no futuro. Um dos pontos, inclusive, que são levantados é bem interessante, que é sobre a parte militar da coisa. A partir do momento que você tem uma nação que se espalha pelo mundo, é muito fácil você transportar exércitos e transportar armas de uma forma extremamente rápida, e isso joga fora diversos dos tratados de guerra feitos nos últimos anos. Além disso, um outro ponto que está sendo altamente questionado, tanto pelos seres humanos comuns quanto pelos super-heróis do universo Marvel, é a questão da anistia. O Charles Xavier está oferecendo anistia para todos os mutantes. Então, todo mundo, independente do seu passado, pode ir morar em Krakoa, que tudo vai ser perdoado. Esse aqui é um ponto que também está incomodando a comunidade em geral. Inclusive aqui nós temos representado esse questionamento sobre a anistia por parte do Quarteto Fantástico, com um certo atrito de leve com o Ciclopes. Essa primeira parte da revista, que está compilada aqui na história A Casa que Xavier Construiu,
é basicamente para apresentar o novo status quo dos mutantes e mostrar como o mundo está vendo isso. Além dessa primeira história, nos mostrar como que Krakoa funciona, como que está sendo organizada essa nova nação mutante, nós também temos a introdução do protocolo Orcs, que é uma espécie de resposta ao que o Xavier está tentando construir. A gente vê aqui que o Projeto Orcs é uma espécie de entidade formada por agentes de diversas organizações do mundo e eles têm como único plano impedir a extinção do Homo sapiens. E eles veem em Krakoa um cenário apocalíptico que pode gerar aqui o fim do mundo para os seres humanos comuns. Então, esse protocolo é iniciado aqui para impedir e para servir como resposta a Krakoa. Depois disso, nós vamos para Potências de X, mais especificamente na história O Último Sonho do Professor X. E é aqui que as coisas ficam extremamente complexas. Não assim, complexas porque você precisa saber a cronologia dos X-Men para você entender, mas complexas porque o Hickman introduz uma série de conceitos aqui, conceitos assim, de ficções científicas tops, e a gente tem que meio que ir entendendo isso enquanto a história vai se desenrolando. O Hickman ele é muito bom em passar informações bem sucintas, mas que carregam bastante coisa. Então, uma frase que você perde, você já está perdendo informação. O Hickman ele faz isso durante os quadrinhos, ele é sucinto nas falas e nas informações, só que todas elas, como eu disse, carregam muita coisa, só que daí ele solta o verbo mesmo nos infográficos que ele coloca no meio das páginas aqui, né? Ele coloca diversos infográficos explicando os conceitos dele. Então, tem gente que pode achar essa leitura um pouco pesada, tanto pela quantidade de conceitos, quanto pela quantidade de informação que ele despeja no leitor. Mas se você já é acostumado com ficções científicas, você não vai ter problema algum com isso. Além dessa porrada de conceitos que o Hickman introduz em Potências de X, nós também temos essa história dividida em 4 linhas temporais. Nós temos o x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado ao quadrado e x elevado ao cubo, que é aqui meio que uma brincadeira com o nome potências de 10, potências de x, x elevado a diversos números e por aí vai. O x elevado a 0 é quando o professor Xavier conhece a Moira e ele acaba lendo a mente dela em determinado momento da revista e ele tem uma revelação. Isso aqui, inclusive, foi o primeiro preview, acho que, dessa série, e falava que esse aqui é o momento mais importante nas histórias dos X-Men de todos os tempos. Não é revelado nesse momento aqui da HQ o que acontece, o que o Xavier leu na mente da Moira, mas eu já sei e é uma questão assim bem interessante mesmo. Eu não vou dar spoilers aqui, mas esperem por informações nos próximos capítulos. Depois nós temos o x elevado a 1, que é 10 anos após o Xavier ler a mente da Moira, que é o presente aqui da HQ, né? Que é o momento em que Krakoa está se levantando e está se tornando uma nação soberana. Depois nós temos o x ao quadrado, que se passa 100 anos no futuro, e aqui nós temos um mundo dominado pelo Nimrod. Nós temos farejadores, temos quimeras construídas pelo Sinistro. Bicho, tem uma porrada de conceito, uma porrada de personagem novo aqui. E assim, a princípio eu fiquei meio confuso, mas daí eu li de novo, eu li 2 vezes isso aqui, e daí eu peguei todos os detalhes. Mas cara, isso aqui é muito maneiro. Simplesmente leia. E para fechar esse potência de x aqui, nós temos o x elevado ao cubo, que se passa 1000 anos no futuro, desde o momento lá em que o Xavier viu o que tinha na mente da Moira. E aqui nós temos uma espécie de pós-humanidade. E assim, a gente realmente fica curioso para tentar ligar as épocas e tentar entender o que está se passando aqui. Mas, obviamente, para a gente entender tudo, a gente tem que ler as minisséries até o final. O desenhista de Dinastia X é o Pepe Larraz e o desenhista de Potências de 10 é o R.B. Silva. Os dois mandam muito bem nos desenhos, inclusive eu acho que os traços deles não são tão diferentes um do outro, então a gente não sente assim uma estranheza passando de uma edição para outra. E o colorista, que é o Marty Gracia, ele dá uma unidade aqui para tudo, porque ele usa a mesma paleta de cores, né? Então, a HQ realmente parece que foi desenhada por uma pessoa só. A única coisa é que eu acho que o R.B. Silva é melhor nos desenhos de ação. As cenas dele de ação são realmente impactantes.
Enfim, minha gente, X-Men do Hickman é um baita de um quadrinho que, assim, se você curte ficção científica, se você curte histórias intrincadas, se você curte conhecer novos conceitos e, assim, não se importa com histórias que são muito carregadas de informação, esse aqui é um quadrinho excelente para você. Você nem precisa ser fã dos X-Men, você precisa só gostar de uma boa ficção científica. Então, se você curtir histórias de ficção, pode pegar X-Men do Hickman sem medo. Se você se interessou por essa edição, eu vou deixar o link de compra dela ali embaixo e também o link das edições 2 e 3 que já estão em pré-venda. E se você quiser dar uma força pelo canal, compre seus quadrinhos pelos links da Amazon aqui do Soco Foguete, porque isso dá uma força tremenda pro canal, isso ajuda muito o Soco Foguete a crescer e também ajuda esse que vos fala a se casar. Então, eu acho que é isso, minha gente. Comentem ali embaixo o que vocês acharam de X-Men do Hickman, se vocês já leram, se vocês ainda não leram, comentem as suas expectativas e a gente troca uma ideia ali embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa ali embaixo o seu joinha, isso dá uma força tremenda pro canal. E se você não era inscrito ou se você não era inscrita por aqui, já clica ali para se inscrever e receber mais vídeos como esse. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.